Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre a escultura sacra baiana com a restauradora-chefe do setor de restauração do Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia e mestra de artes visuais, Cláudia Guanais. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Cláudia, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. Olá, Jorge. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar compartilhando no seu canal a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado de Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia, onde eu tive o orientador, o professor Dr. Luiz Alberto Ribeiro Freire, e eu estudo, exatamente o meu objeto de estudo foi a policromia na escultura sacra católica baiana, tá? É um grande prazer estar compartilhando isso, principalmente sabendo que é um canal que tem um público que gosta de arte, que aprecia a arte, e é mais uma informação para esse determinado público. Cláudia, você pode nos contar um pouco sobre a história da escultura sacra católica? Ok. Os primeiros santos do cristianismo foram os mártires das perseguições do Império Romano. Essa palavra mártir, ela vem do grego martis, mártiros, né, que significa testemunha. Ou seja, o mártir é uma testemunha qualificada que chega ao derramamento do próprio sangue, né? Então, o martírio, no caso, é a morte voluntariamente aceita por causa da fé cristã. Aí, quando o cristianismo se torna a religião oficial, o culto ao santo estende a categoria dos santos confessores, incluindo os eremitas, os religiosos, os bispos, que haviam dado testemunho de fé, né, mas sem necessariamente ter a efusão do sangue. Como é que se estabelecia essa canonização? Ela era estabelecida sem maiores formalidades, né? Bastava somente o reconhecimento dos fiéis e uma ratificação dos bispos da diocese. Toda essa prática ela perdurou durante a Idade Média, né? E isso gerou um grande número de santos ligados às tradições locais, né, de diferentes regiões da Europa. Somente a partir do século XII, essa canonização passa a ser competência exclusiva dos papas. Aí estabelecia-se os aspectos particulares, né, e, a partir disso, possibilitava a identificação das representações artísticas. Essa informação é da professora Miriam Ribeiro, né, no livro que ela lançou, e no estudo, na pesquisa que ela fez, e é exatamente isso. Quer dizer, você, por exemplo, quando tem a imagem de Santa Luzia, né, você vai ter uma Santa Marte, então ela leva na mão a palma do martírio e na outra mão o atributo que são os olhos. Então, cada santo tinha sua particularidade e que o artista tinha que seguir rigorosamente essas particularidades. Bom, a canonização ela é um termo utilizado pela Igreja Católica e que diz respeito ao ato de atribuir o estatuto de santo a alguém que já era beato, né, que vem do latim beatum, ou seja, feliz, bem-aventurado, e a Santa Sé julgava, né, se por uma comissão de altos membros e tinha no final a aprovação do Papa, né? Há um texto do Frei Boaventura que foi escrito por volta de 1260, onde ele diz exatamente isso, né? Que as imagens elas não foram introduzidas na igreja sem causa razoável. Elas derivam de 3 causas: a incultura do simples, a frouxidão dos afetos e a impermanência da memória, né? Então significa exatamente, né, que isso que as imagens elas tinham esse caráter didático. Quando ele fala, por exemplo, em cultura do simples, eram aqueles que não sabiam ler, né, a Bíblia Sagrada. Então, tinha a imagem e a pintura para fazer exatamente essa representação das Escrituras Sagradas, né?
Esse uso pedagógico das imagens, ele foi definido no Concílio Tridentino, né, que foi realizado na cidade de Trento. Bom, em 1517, Martinho Lutero, ele fixa na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam as práticas da Igreja Católica, né? Quais eram essas práticas? Indulgências, a usura, empréstimo a juros, enfim, né? E nesse contexto surge também o movimento iconoclasta, que foi onde várias imagens e pinturas foram sistematicamente destruídas. Como eu falei inicialmente, o Concílio de Trento, né, foi convocada pelo Papa Paulo III em 1546, na cidade de Trento, na Itália, e exatamente teve esse objetivo, né, de estreitar a união da igreja e reprimir esses abusos, né? No Concílio Tridentino, os teólogos, eles discutiram, né, e foi interrompido várias vezes, durou 18 anos, e somente concluiu em 1562, tá? Foi quando, na última sessão, ele fala da invocação das imagens, né? Então, ele fala exatamente as regras sobre esse tema da invocação e veneração das santas imagens, contrariando, então, a crítica protestante. Então, enquanto na Europa acontecia toda essa reação da Igreja Católica contra o protestantismo, os portugueses iniciam a colonização em terras brasileiras, né? Aí, segundo Dom Clemente, Pedro Álvares Cabral traz na sua capela do seu navio a imagem de Nossa Senhora da Boa Esperança, que hoje está na cidade de Belmonte, em Portugal. Quais são as dificuldades para a realização de estudos da escultura sacra? Ô Jorge, é o seguinte, quando eu iniciei minha pesquisa sobre a policromia, a primeira coisa que o meu orientador me disse foi se eu tinha conhecimento de quanto esse terreno era escorregadio. O que ele quis dizer com isso? É um terreno muito frágil para a pesquisa, né? Então, quais são as dificuldades reais? Primeiro, o anonimato, né? As peças, as esculturas, elas não eram assinadas. Temos apenas uma exceção, que foi do monge beneditino, eu vou falar sobre ele, mas a grande maioria, 99,9% das esculturas sacras católicas, elas não eram assinadas. Então, esse anonimato é muito difícil para o pesquisador afirmar categoricamente que determinada escultura é de determinado escultor ou policromador. O máximo que o pesquisador pode fazer são atribuições, tá? Mas afirmar sobre autoria é bem complicado. Uma outra questão é a escassez dos documentos primários. Os que existem, eles estão completamente destruídos, né? Basta lhe dizer que nós vamos aos arquivos das ordens religiosas, você não tem acesso porque os documentos estão bastante danificados por a acidez do papel, a questão de traças e a própria falta de cuidado humano mesmo, né? Que não tem o respeito à história e que são destruídos de forma aleatória. Então, muita dificuldade nos documentos primários. Aqui em Salvador, nós tivemos a sorte, os pesquisadores tiveram sorte pelo seguinte: na década de 40 e 50, se eu não me engano, dois pesquisadores, que foi o Carlos Otti e a Marieta Alves, eles fizeram uma verdadeira varredura nos arquivos das ordens religiosas. E aí eles transcreveram os documentos. Tanto que existe a Biblioteca Carlos Otti e a Biblioteca de Marieta Alves. Então, é um local extremamente confiável, né? Tanto eu posso garantir isso, porque várias indicações do Carlos Otti, assim, está em tal livro, em tal página, aí e o texto. Quando eu chegava, estava exatamente o que ele tinha escrito, né? Transcrito, na verdade. Então, nós tivemos essa sorte, né? Vamos dizer assim. Mas a dificuldade muito grande desse documento primário.
A outra coisa também é a impossibilidade da gente de relacionar a indicação, o documento, com a obra. Ou seja, no determinado documento diz assim, a imagem de São Pedro localizada no retábulo lateral. Quando você vai olhar, não existe imagem de São Pedro, tá? Existe outra imagem, porque ela, por ser móvel, né, ela tem essa mobilidade e ao longo dos anos ela vai ou sendo retirada do templo ou até mesmo sendo modificado o local dela, né? Então é muito complicado essa questão do local onde os documentos indicam estar. As perdas e os acréscimos também são outro problema, né? As peças, ela, ao longo da existência, vai sofrendo perdas, uma mão que cai, e aí bota uma mão com um gestual diferente, modifica através dos gostos das épocas. Então, existe uma modificação que as peças elas sofrem, né, ao longo da sua existência. As sucessivas pinturas, né, que elas também são submetidas, o que significa? É que não é um ato de vandalismo, é um ato de respeito às esculturas, porque se convencionou que elas tinham que estar, né, com a roupa, vamos dizer assim, sempre bem limpas e a depender do gosto da época, mudava de acordo com cada época, com cada período e tal. Então é muito comum nós encontrarmos 3, 4 pinturas sobrepostas e todas de excelente qualidade, né? Então isso é uma outra discussão, se cabe a retirada, não cabe, né? Eu vou até mostrar lá na frente um problema que é interessante, mas é uma situação que muitos restauradores se batem, essa sobre a remoção ou não de pinturas sobrepostas, nesse interesse de encontrar a primeira pintura, quando na verdade isso é perigoso e a gente tem que ter muita cautela, né? Bom, e também as restaurações inadequadas, né? A gente sabe que muitas obras sofreram ao longo da sua vida essas restaurações que não tinha esse caráter científico, né? Modificavam, enfim. Então essas são as dificuldades do estudo da escultura sacra. Como era a escultura sacra baiana no século XVI? Jorge, é o seguinte, as esculturas do século XVI, pouquíssimas subsistiram até os dias atuais, né? Nesse período, nós temos que considerar que o território era incipiente, ainda estava começando o povoamento no Brasil, né? Na colônia. Então, vinha muitas imagens europeias. E temos, por exemplo, a maravilhosa, que eu considero um dos ícones da escultura sacra, que foi importada, é a Nossa Senhora das Maravilhas, hoje no Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia. Então, muitas dessas peças elas não subsistiram até os dias atuais, né? Como eu já disse, sobre esse estágio incipiente, né, do povoamento, as reposições das imagens danificadas pelo tempo, né? Sempre se fala muito, nós encontramos muito nos arquivos essa palavra decoro, né? Então, as que não possuíam decoro, as que estavam estragadas, com perdas de mão ou qualquer outro tipo de danos, elas eram retiradas do templo. E havia também uma tradição de enterrar as imagens sagradas, essas que não correspondiam ao decoro. Essa questão do enterramento é muito legal porque recentemente aqui em Salvador teve uma escavação, né, em uma avenida no centro histórico, onde se descobriu uma imagem enterrada. Então ela vem exatamente confirmar, né, o que diz o livro das Constituições Primeiras, que eu vou ler aqui, né? Que é bem interessante esse trecho. Então, esse livro das Constituições do Arcebispado da Bahia, de 1719 e 1720,
e diz exatamente isso, entre aspas: e as que acharem mal e indecentemente pintadas ou envelhecidas, a façam tirar de tais lugares e a mandarão enterrar nas igrejas em lugares apartados das sepulturas dos defuntos. Fecha aspas. Ou seja, todo mundo sabe, né, que as igrejas eram o local de enterramentos nesse período. Então, essa descoberta aqui em Salvador veio confirmar exatamente isso, tá? Que havia esse enterramento das imagens sagradas. Bom, como eu já disse, né, as primeiras imagens eram importação europeia, mas vários historiadores, aí eu coloco o Dom Clemente e a Marieta Alves, eles afirmam muito que muitos vieram de Lisboa. E eu encontrei em uma placa de mármore em uma igreja aqui em Salvador, a Igreja da Palma, onde tem exatamente isso, né? Que a imagem tal foi trazida de Lisboa. Então, ela confirma, né, essa teoria, tanto do Dom Clemente como da Marieta, de que vinha muitas imagens de Lisboa, o que também não cancela a possibilidade de vir do Porto, né? Eu tenho estudado a possibilidade também de a imaginária espanhola, que eu já tenho visto alguns registros aqui que são muito, né, similar a essa imaginária, mas enfim, então pouquíssimos registros da imaginária do 16 subsistiu até os dias atuais. Segundo Dom Clemente também, continuo com Dom Clemente, ele fala do Frei Francisco dos Santos, a glória de ser o primeiro mestre imaginário. E ele tem a atuação em 1585. Mas não conheço, e ninguém sabe de alguma escultura ou de alguma imagem feita por esse Frei Francisco dos Santos, tá? Então, só há esse registro desse imaginário nesse período. E no século XVII? Jorge, veja bem, no século XVII continua a importação europeia, né? Então, durante ao longo do XVII, ao longo do XVIII, ao longo do XIX e início do século XX, sempre houve essa prática dessa importação europeia. Bom, havia as imagens que foram produzidas já em solo brasileiro, elas tinham a característica de ter sido produzida nas oficinas conventuais das ordens religiosas, que eram os beneditinos, os jesuítas, os franciscanos e os carmelitas, né? Seguiam muito a estética renascentista. Essa estética renascentista, ela tinha exatamente quais eram como eram feitas. Elas tinham sempre a linha de prumo em relação, sempre caía entre os dois pés, né? Ou seja, a peça, você faz uma linha reta, ela cai entre os dois pés. A expressão facial indefinida, a verticalidade das vestes, não havia curvas, eram aquelas vestes bastante, né, as linhas retas. Os pés eram normalmente cobertos pelas vestes. As atitudes hieráticas, isso é uma característica fundamental do século XVII, né? Exatamente, que era o respeito às formas sagradas, os olhos pintados, a ausência de peanha. Quando havia peanha, ela era bastante simplificada, a peanha é a base, né? E os cabelos sem muita movimentação, normalmente estriados. Essa era a característica da imaginária do século XVII. E aí eu vou falar um pouco das oficinas conventuais. Então, começando pela oficina beneditina, eu vou falar do Frei Agostinho da Piedade, que é um dos mais importantes escultores sacros católicos que produziu em solos brasileiros. Qual a importância do Frei Agostinho? Ele foi um monge beneditino. Ele nasceu em Portugal em 1500, não se sabe exatamente o ano do nascimento, mas ele morre em Salvador no dia 2 de abril de 1661.
E o Frei Agostinho, ele tinha a característica, as obras do Frei Agostinho eram assinadas e datadas, né? Então, essa é uma obra que categoricamente nós podemos afirmar que é de autoria do Frei Agostinho da Piedade. Dom Clemente da Silva Nígara foi um dos maiores estudiosos da imaginária da beneditina, e então ele fez várias atribuições ao monge, né? ao Frei Agostinho, mas exatamente fazendo as análises estilísticas, formais. Isso é o que nós chamamos de atribuições, né? Então, nós temos aqui a Nossa Senhora de Montserrat, que ela é datada de 1636. Temos também essa Santana Mestra, que foi datada de 1642. E essa Santa Catarina de Alexandria, também é assinada e datada. Então, é de uma importância muito grande, né? Esse grupo escultórico do Frei Agostinho. Vários estudiosos já se debruçaram sobre essas obras, né? E continuam se debruçando. E é um grande legado, realmente, da ordem beneditina. Temos também esse São Bento, né? Que é do Museu Abelardo Rodrigues, e ele mostra exatamente o que eu falei sobre essas características, né? A linha de prumo cai em cima, exatamente, ela vai cair entre os dois pés, a verticalidade das vestes, o tecido ultrapassa os pés, então a expressão, não há uma expressão definida, né? De dor, de sofrimento, e é exatamente essa a característica da imaginária do século XVII. Lembrando que toda a produção beneditina, ela era em terracota, ou seja, em barro cozido, né? Então, toda essa produção, beneditina, tem essa característica também. Bom, em relação à oficina jesuítica, ela já é diferenciada, porque eles utilizaram muito a madeira. Eu estive nas missões, lá em São Miguel das Missões, e quem gosta de arte eu aconselho também fazer essa viagem, porque é um deslumbre a monumentalidade das peças, né? Eu via nos livros de história da arte, não imaginava o tamanho e a dimensão daquelas obras. Então elas são gigantescas, exatamente porque ela tinha essa finalidade, que era a catequese, né? Então tinha que impressionar os fiéis. E nós temos aqui esse Cristo, que é belíssimo, né? Tem esse santo jesuíta, que tem essa característica dessa imaginária, que é o entalhe na própria madeira, esse relevo na madeira. Isso não é muito comum na imaginária mineira, baiana, enfim. Então, é uma característica dessa produção dos jesuítas. E essa imagem também não identificada, ela também tem essa monumentalidade, essa expressão, né, exatamente pelo tamanho, ter essa função da catequese. Os franciscanos, eles se instalam no Nordeste com a fundação do convento de Olinda em 1585. Então, temos aqui esse São Francisco de Assis, que é uma peça em barro, né? Em barro cozido, em terracota, e que também tem todas as características que nós já falamos, né? Que eu já falei aqui, que é a verticalidade, a linha de prumo entre os dois pés, uma base simplificada, os olhos pintados, né? E também a produção franciscana foi muito em barro cozido. Eu não conheço essa produção em madeira, pode ser que tenha, mas eu desconheço, né? E os carmelitas também têm essa produção em terracota, seguindo essa mesma estética renascentista, né? Como podemos observar nessas duas imagens. E no século XVIII? Veja só, no século XVIII, exatamente em 1759, acontece a expulsão dos jesuítas, né, das ordens religiosas, quer dizer, da ordem religiosa dos jesuítas. E
Alguns historiadores colocam a possibilidade de que essa expulsão ela trouxe uma decadência nas outras ordens religiosas. E aí o que acontece? As associações leigas, elas assumem a ornamentação dos templos. Né? O que seriam essas associações leigas? São as confrarias, as irmandades e as ordens terceiras. Tá? Nós temos ordem primeira, que são os padres, as ordens segundas, as freiras, ordem segunda, as freiras, e a ordem terceira, que era formada por leigos. Só que quando, naquele período, as ordens terceiras ela tinha um poder muito grande, né? Era quase como um status você participar de determinada ordem religiosa. Então, a própria Marieta Alves, ela fala que havia uma disputa enorme, por exemplo, em relação às procissões. Cada uma queria fazer sua procissão mais linda, com as imagens mais bem arrumadas, com paramentos litúrgicos, enfim. Era uma total disputa, né, para ver quem fazia a melhor procissão. Isso é Marieta Alves que traz essa informação para a gente. Bom, e aí outro fator do século XVIII também é a diversificação do ciclo econômico, né, com a descoberta das jazidas auríferas em Minas Gerais. Então, essa mudança no século XVIII é que traz exatamente essa nova concepção da escultura sacra. Então, qual é a característica? Né? Então, eu trago aqui esse São Miguel, onde dá para ver exatamente esse movimento do barroco. Né? Aí já é o teatro, já é toda essa eloquência, né? A linha de prumo ela já faz um S, ela cai em um dos pés. Há um domínio muito grande na anatomia, né? Se fala muito nessa questão entre essa fronteira do erudito e do popular. Isso é uma discussão muito grande, não cabe aqui agora, mas é uma questão bem interessante. Nesse momento, eu estou falando dessa imaginária que é considerada com a erudição, ou seja, o domínio da anatomia, o domínio das técnicas, não só anatômicas, como também da técnica construtiva, né, da pintura. As expressões faciais são muito definidas, né? Você tem dor, angústia, então é o verdadeiro teatro barroco. Tem que impressionar os fiéis, né? Tudo isso está nesse bojo de toda essa contrarreforma, de como isso acontece, está associado a toda essa questão política mesmo da igreja. Esse movimento exagerado das vestes, né, parece exatamente que está dentro de um tornado, né, de tão movimentado que as vestes estão, e aí já vem a colocação dos olhos de vidro. Então nós temos esse São Miguel, que eu já apresentei, que é o do Abelardo Rodrigues, tem esse São Pedro Arrependido, que é uma imagem relativamente pequena, mas ela é de uma teatralidade impressionante, porque mostra exatamente a dor, né, o sofrimento do São Pedro diante de ter traído Cristo. Então, isso é o teatro. Né? É essa a intenção da escultura, é fazer a história dos incultos, né? Fazer com que eles leiam a obra. Então, esse São Pedro ele é extremamente didático e é de uma força que impressiona a qualquer um. E esse São Luís Gonzaga, todos estão lá no museu, esses dois no Museu de Arte Sacra, que vocês, da Universidade Federal, né, da Bahia, que parece realmente que ele está dentro de um furacão, né, de tão movimentada essas vestes. As linhas estão em S, há curvas, contracurvas, a expressão é totalmente... É um teatro, né? Então, essa é a característica da imaginária do século XVIII. É toda essa teatralidade. Bastante diferente do que vimos no XVII. E no século XIX?
O século XIX já há uma mudança bem significativa, né, na escultura e também na policromia. Quais são essas características dessa imaginária do XIX? É uma modulação alongada, o planejamento contido, a expressão serena, né? Então, nós temos aqui essa imagem do São Domingos de Gusmão, pertencente à Ordem Terceira de São Francisco, onde tem todas essas características. Essa obra tem um documento, ela foi esculpida por Manuel Inácio da Costa em 1833, né? E eu vou falar mais sobre ela mais na frente, mas é basicamente essa a característica da imaginária do século XIX. Na sua opinião, quais foram os principais escultores de arte sacra que atuaram na Bahia? Na nossa historiografia, sempre fala muito no Francisco Manuel das Chagas, que era o Cabra, né? Não tem nem a data de nascimento, nem de morte, mas ele foi do século XVIII, né? Nasceu em 1700, não se sabe exatamente quando. Não há nenhum documento sobre a imagem que dizem atribuída a ele. Então, eu trago aqui nessa nossa conversa exatamente porque está na nossa historiografia, é uma atribuição de outros pesquisadores, tá? E tem esse Cristo atado, que é uma escultura monumental, ela é fabulosa, de uma expressão que qualquer fiel que chega próximo não tem como não se emocionar, né? Diante da dor, diante do sofrimento que aquele Cristo passa. E tem também esse Senhor Morto, todos, tanto uma obra quanto outra, pertencente à Ordem Terceira do Carmo. Não há documentos que comprovem a autoria, então eu estou trazendo aqui, repetindo o que outros historiadores, o que está nos livros da nossa história da arte. Bom, agora, com a documentação, eu tenho o Manuel Inácio da Costa, né, que ele nasceu em 1763 e morreu em 1857, ou seja, ele já a atuação dele maior é no século XIX, e temos aqui a imagem de São Domingos de Gusmão, que eu trago novamente para mostrar essa escultura desse artista. Bom, tem também o Francisco Pereira Baião, que, segundo Manuel Quirino, essa imagem de Santana é da autoria desse Francisco Pereira Baião. Enfim, então, esses três foram que realmente são assim, os que realmente têm uma história, têm estudiosos. Não é a minha área de pesquisa, a minha área de pesquisa é a policromia, então eu trago apenas esses três escultores, tá? Você pode nos contar um pouco sobre a técnica construtiva? Veja bem, existiam, na verdade, dois artistas que trabalhavam separados, né? O escultor e o policromador. Então, cabia ao escultor fazer a escultura, seja ela em madeira, em barro, em marfim, em pedra-sabão, e a partir disso passava para o policromador. Cabia ao policromador aplicar base de preparação, né? Fazer todo o processo que vinha nos manuais. Essas etapas, elas tinham que ser seguidas rigorosamente, porque uma etapa dependia da outra, e a partir disso ele fazia toda a ornamentação na imagem. A aplicação da folha metálica dourada, a aplicação da pintura a pincel, os grafitos, o pastilho, enfim. Então havia toda essa ornamentação que cabia ao policromador. Na sua opinião, quais foram os principais policromadores que atuaram na Bahia? Eu identifiquei alguns policromadores, né, na minha pesquisa, e entre eles, o mais importante, quer dizer, onde eu achei
documentos e tal, foi o José da Costa Andrade, que foi o policromador da imagem do São Domingos de Gusmão, da Ordem Terceira de São Francisco. Então, tem o termo de contratação de 1834, ou seja, o escultor Manuel Inácio da Costa realizou a obra em 1833 e em 1834 o policromador José da Costa Andrade conclui o trabalho, né? Então, através de uma prospecção espontânea, o que significa prospecção espontânea? Uma perda na pintura, eu identifiquei que não havia, além de um extrato, ou seja, qual é a conclusão da pesquisa aí? É que esse termo de contratação se refere a essa pintura que está na atualidade. Ela não sofreu o processo de repolicromia, né, como eu já tinha dito anteriormente, que acontece muito, era muito comum nas imagens religiosas. Bom, essa característica dessa pintura, ela tem umas rosáceas estilizadas, tem uns frutos circulares, tudo isso vocês estão vendo aí, frutas em formas de castanha de caju e tal. Então, quando eu estava fazendo essa pesquisa, encontrei na igreja da Ordem Terceira do Carmo a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que está no altar-mor, e que tem o termo de contratação. E eu já tinha feito a atribuição ao José da Costa Andrade, porque a pintura é muito similar. E aí eu tive a surpresa de encontrar o termo de contratação também dessa pintura, né? Então, através de algumas análises estilísticas e formais, eu fiz algumas atribuições, né? Inclusive toda essa imaginária da igreja de São José do Genipapo, no interior da Bahia. Aqui estão algumas imagens que eu trago para vocês, inclusive a parte interna do nicho, né? Então, todas possuem a mesma característica, os florões, as folhagens, como elas são bem construídas, o tipo do recorte, do douramento, enfim. Então, eu tenho que trabalhar como pesquisadora em duas correntes. Ou era de uma mesma paleta, ou tinha um bom copista que fazia o trabalho, né, de acordo com o que se tinha originalmente. Então, eu não afirmo, eu apenas faço essa atribuição ao José da Costa Andrade. Um outro policromador é o José Lauro de Azevedo. Também encontrei um documento de 1857, né? Observe que todos já do século XIX, e ele realizou algumas pinturas, né, na igreja de Santana, que é essa Nossa Senhora Mãe dos Homens, São Miguel Arcanjo, São Joaquim, São José, todos estão descritos nesse termo, onde tem a contratação dos serviços dele. Então, olha como já é bem diferente a policromia em relação à policromia mostrada anteriormente. Eu trago também um mestre que eu fiz a denominação mestre da antiga Sé. Por que isso? Porque eu não encontrei nenhum documento, não encontrei nenhum nome. Então, como todas essas imagens estavam na antiga Sé, eu dei essa atribuição a esse mestre, né? Que são essas imagens todas que estão aparecendo, a Nossa Senhora da Fé, a Santa Cecília, o São Miguel Arcanjo. E o mais interessante é que eu encontrei um livro de termo, né, do arcebispo, de 1830, onde tem exatamente esse mesmo desenho que aparece nas imagens, né? Aí continuo com o mesmo questionamento, ou era uma mesma paleta, ou havia um protótipo e as pessoas copiavam, né? São duas possibilidades que a gente tem que considerar. Um outro policromador é o Atanásio Rodrigues Seixas. Ele nasceu em 1836, morreu em 1909, né? Então, século XIX. E, segundo Manuel Quirino, Manuel Quirino lançou o livro Artistas Baianos em 1911. Ele atribui ao Atanásio as imagens de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão e a imagem de Nossa Senhora das Mercês, que está no Museu de Arte Sacra.
Aí, mais uma vez, eu assim, acho interessante falar que antes de ver essa atribuição feita por Manuel Quirino, eu já tinha feito essa associação, porque a imagem, as pinturas são muito similares, né? Então, tem aqui essa prancha onde eu trago a Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Mercês e esse Senhor ressuscitado. Qual a característica dessa pintura? Né? São esses monogramas, né, que aparece, isso não existia até então, os guilhochês, que é uma estrutura que é típica, é uma construção típica do rococó, e eu encontrei nessa talha, com esses ornatos do rococó, exatamente esses guilhochês. E concluindo, eu já trago o Pedro Ferreira, que é um artista santo-amarense. Ele nasceu em 1896 e morreu em 1970. Né? A primeira pesquisadora do Pedro Ferreira foi a Maria Helena Flexo, né? A professora, a doutora Maria Helena Flexo, baiana, e ela fala, né, exatamente dessa escultura que hoje está na Igreja de São Francisco, no altar-mor da Igreja de São Francisco, que é a visão de São Francisco. E se você observar, tem aqui essa prancha, ela faz exatamente essa influência que teve da pintura de Murilo. Né? É perfeita, a imagem é deslumbrante. E nesse mesmo termo, a Maria Helena fala que o Pedro Ferreira, ele pintou os atlantes, né, que estão nos retábulos da Igreja de São Francisco. E essa característica dessa forma de pinha que vocês estão observando aqui, ela é muito própria dessa policromia, né? E aí, através de análise comparativa, eu trago a imagem de São Bento e São Raimundo. Bom, uma imagem que eu tenho aqui, que eu gosto de mostrar, esse Santo Antônio, é de uma propriedade particular, de uma coleção particular, onde tem as barras douradas decorativas, mas não tem as pinhas. E essa peça eu restaurei, e quando eu via na prospecção espontânea, tinha uma pintura original embaixo, a pintura primeira, né, chamada. E eu conversei juntamente com o proprietário, não seria, naquele momento, válido a remoção da pintura. E aí eu fotografei, fiz o registro e mantive a pintura do Pedro Ferreira. Bom, e aí tem o São Bento, que essa pintura, essa escultura, né, retabular, fabulosa, também com barras. Essa barra dourada é uma característica dessa pintura, é exatamente essas pedras que, na verdade, elas são uma pintura imitativa, né, ilusionista, que dá a impressão de que é uma pedra incrustada, quando, na verdade, é apenas uma pintura. Então, é bem típica dessa pintura com essas barras decorativas. Então, tem o São Bento, a Santa Escolástica, pertencente lá ao Mosteiro de São Bento, e o São Raimundo Nonato, que também é da Igreja de São Raimundo e que possui essa mesma pintura. Então, esses são basicamente os policromadores que atuaram mais no século XIX, né? No século XVIII, como eu disse, tem pouquíssimos documentos, então seria leviano da minha parte trazer e fazer esse tipo de atribuição do XVIII. Então, no XIX, nós temos mais ou menos essas linhas, né, que dá para a gente já ir costurando e fazendo chegando a alguma análise. Cláudia, obrigado pela conversa. Jorge, eu que lhe agradeço, foi uma oportunidade muito bacana, né, de estar contribuindo com o seu canal, e foi muito bom falar da minha pesquisa nesse espaço. Obrigada, de verdade. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.